De todos os aplicativos do seu celular, qual é capaz de mudar a sua vida? Com o app da Genial, você tem um mundo de possibilidades para investir o seu dinheiro. E não importa o seu nível de conhecimento. Aqui você investe de forma simples, rápida e segura. Baixe o app e invista na Genial. Volta com Conversa com o Zé Márcio. Tenho comigo aqui hoje o economista do Banco Votorantim, Roberto Padovani. Como é que tá, Padovani? Tudo bem? Oi, Zé. Tudo em ordem. Obrigado aí pelo convite. Imagina, é um prazer enorme ter você aqui. Muito obrigado você por ter aceito o nosso convite. Que não é a primeira vez, quer dizer, então você sabe como é que funciona aqui. Vão ter uma conversa aí o mais informal possível. Vamos falar um pouco aí sobre economia brasileira, economia mundial, como é que você está vendo esse processo, como é que você está vendo, afinal, em linhas gerais, o cenário para a economia brasileira, como é que você está vendo essa coisa aí da política monetária, da política fiscal, como é que o arcabouço, né? Quer dizer, todas essas coisas que estão nas manchetes dos jornais. Bom, Zé, eu adoro participar dessas entrevistas com o Zé Márcio, porque eu aprendo com o entrevistador. Então, é fantástica essa história. Então, vamos lá. A gente está... Deixa eu te falar uma coisa, Zé. A gente está um pouco... A gente tem um viés um pouco negativo de mundo. A gente acha que o ciclo global não é uma crise econômica, mas é um ciclo, uma fase ruim do ciclo econômico no mundo. E uma coisa curiosa, né, Zé, que eu acho que quem tem menos de 50 anos na Europa e nos Estados Unidos não sabe exatamente o que é inflação, né? Outro dia o Bernanke e o Blanchard escreveram um paper que eu e você poderíamos ter escrito, que é falando da persistência inflacionária, né? Eles estão descobrindo isso agora. Que existe indexação. Exato. O paper caiu, todo mundo comentou. Eu falei, poxa, mas o que é? Deixa eu ler esse trabalho aqui, né? Mas, bom. E aí, isso daí tá. Eu acho que isso está gerando aquela leitura, né? O próprio. Os últimos 15 dias caiu meu. Os últimos 15 dias foram importantes, porque eu acho que o Fed voltou a falar de altas de juros. Banco Central Europeu subindo, Noruega, Inglaterra, os bancos centrais ainda nesse processo de aperto monetário, então é custo de crédito para cima, desaceleração econômica. Eu acho que contribuiu para isso, tem um otimismo em relação à China. A gente está vendo que a China tem dificuldades. Então, parece que é um cenário global que não ajuda muito os mercados emergentes. Historicamente, assim, eu acho que esses cenários assim, não são bons para o Brasil. Eu vejo muita gente comparando. Em termos relativos, acho que o Brasil está bem, a gente vai falar disso. Mas, de maneira geral, assim, os fluxos eles não são favorecidos quando você tem um risco global em alta. Então, a gente tem uma visão assim, um pouco, eu diria que não é negativa, um pouco cética em relação ao mundo, né? E o Brasil sendo impactado menos pela questão dos fluxos comerciais, muito mais pelo lado financeiro, né? Os fluxos, a gente vê saída de capitais, enfim. Então, esse é um cenário global. Aqui no Brasil, tá estranho, né, Zé? Porque eu acho que tem boas e más notícias, né? Boas notícias, crescimento econômico, né? Uma tese tua, né, de algum tempo está sendo confirmada. Assim, a gente está se surpreendendo positivamente com o crescimento em 21, 22, 23 de novo. A recessão em 2022 também foi menor. Então, é um pouco de estímulos fiscais e monetários, mas é também o fato da gente ter feito reformas no período 2016 a 2021. Né? Então, e a outra coisa que eu acho que é surpreendente, de novo, outra tese Zé Márcio Camargo, que é a história do mercado de trabalho. Né? Isso é um fenômeno que a gente vê na Europa, nos Estados Unidos, também no Brasil, mas o que me chama a atenção aqui no Brasil, Zé, é a força da renda, cara, a renda do trabalho indo muito bem. Então, você olha para a economia brasileira, você vê o agronegócio ok, exportações ok, renda bem, estamos bem. Então, essa é a parte boa da história aqui do Brasil. E quando você tem crescimento, eu acho que você acaba deixando de lado duas crises potenciais derivadas, né? Uma crise política e outra crise de crédito. Então, não estamos vendo nenhum problema mais sério aqui. Então, cara boa no Brasil. Duas notícias ruins, eu acho. A primeira notícia é a preferência do governo por aumento de gastos, e primeiro aumentar o gasto e depois correr atrás da receita. Né? Isso tem um risco. Eu acho que o mercado financeiro fica intranquilo para saber se essa conta vai fechar, tomara que feche, mas você primeiro gastou, depois você está correndo atrás de receita. A impressão que dá hoje, Zé, é que a gente vai financiar esse aumento de gasto com dívida. Então, gasto corrente. E aumento de imposto, provavelmente.
E aumento de Uma imposto. parte vai ser dívida e outra parte vai ser aumento de imposto. No curto prazo, isso até ajuda a economia em termos de crescimento, só que isso aumenta risco financeiro, isso reduz produtividade. Não é uma história boa a médio e longo prazo, né? A outra notícia ruim de Brasil é essa pressão sobre o Banco Central. É interessante isso, porque é a primeira vez na história, né, Zé, que a gente vê uma transição política importante com o Banco Central independente. O Banco Central está fazendo o papel dele, eu acho muito bem, ele está mantendo ali, ele está se distanciando desse ciclo político, né, dessa ansiedade por por gerar o crescimento. Isso é bom, porque assim, eu acho que fortalece as instituições, mas, por outro lado, a gente está vendo algumas coisas negativas. A primeira delas talvez um efeito não esperado dessa autonomia do Banco Central, que é que os cargos da diretoria do BC se tornaram cargos políticos, né? Então, você está tendo indicação hoje, preocupação é saber qual que vai ser o Banco Central de 2025, se muda a função reação do BC ou não, se é um outro Banco Central mais tolerante à inflação. Então, gera uma incerteza. E a outra história é que isso atrasa o processo de corte de juros, né? O Banco Central ali mantendo autonomia, e, portanto, a gente vê ainda um aperto nas condições financeiras, né? Eu acho que, do ponto de vista das famílias, eu acho que a gente já está vendo uma certa estabilidade nas empresas começando a melhorar, mas as condições financeiras seguem apertadas, e eu acho que esses eventos de crédito que a gente teve nesse começo do ano também fazem com que a normalização da inadimplência no mundo corporativo suba também. Então, bancos cautelosos. Essa é a história um pouco ruim, né, de Brasil. Endividamento público, Banco Central pressionado, mantendo o custo de crédito elevado e, portanto, uma trava no crédito. Esse é o jeitão. Não é uma crise econômica, Zé, mas é um momento um pouco mais ruidoso. Mas acho que tem umas coisas, você está chamando a atenção para uns pontos que eu acho que são super importantes. A primeira coisa é essa questão do Banco Central. Na verdade, a autonomia do Banco Central foi uma das reformas importantes que foram implementadas aí no governo passado. Quer dizer, eu acho que está mostrando a importância da autonomia. Eu acho que esse é um ponto super importante. Se a gente não tivesse um Banco Central autônomo, muito provavelmente a gente iria repetir um episódio similar ao episódio Tombini, lá em 2012, 2011, e que gerou aquela recessão monumental que nós tivemos lá naquele período. Tá certo? Agora, outra coisa que eu acho super interessante nessa questão das reformas, quer dizer, eu acho que está... o conjunto de reformas, ele, por um lado, ele está gerando crescimento, acho que esse é um ponto super importante, e, por outro lado, Padovani, a minha impressão é que mudou o equilíbrio de poder no Congresso, tá certo? Quer dizer, com a introdução de emendas impositivas, né? Quer dizer, com o fato de que o Executivo agora tem que pagar as emendas parlamentares, o Executivo perdeu muito poder de barganha em relação ao Congresso. E, dado o fato de que existe muita divisão na sociedade, quer dizer, os deputados e os senadores estão com medo de trair seus eleitores. Acho que esse é um ponto interessante. E o que aconteceu nesse começo de governo é que o presidente Lula teve uma enorme dificuldade de montar a sua base parlamentar, coisa que não aconteceu nos outros governos aí para trás, tá certo? Eu acho que isso é um ponto super importante, porque isso vai fazer com que o presidente, quer dizer, o executivo, respeite mais as vontades do legislativo, né? Quer dizer, então, eu acho que a gente está caminhando para um regime um pouco mais equilibrado entre os poderes do executivo e do legislativo do que a gente tinha no passado, o que eu acho muito positivo no longo prazo. No curto prazo, gera muita incerteza, e isso é um problema, como você diz, né? Quer dizer, mas eu acho que no longo prazo tem essa vantagem, tá certo? Você tem mais equilíbrio de poder aí entre o legislativo e o executivo, e isso eu acho que está começando a se manifestar agora. Né? Quer dizer, o negócio do marco do saneamento mostra isso com muita clareza. Eu acho que esse é um ponto importante. Essa é uma história que se provou correta. Eu lembro que o mercado financeiro ali, durante o período eleitoral do ano passado, tinha um pouco essa tese de que, olha, você vai ter um Congresso forte, não alinhado ideologicamente, e isso acaba sendo uma restrição institucional às agendas econômicas. Você não pode escolher qualquer agenda.
E é o que a gente está vendo, exatamente isso. Quer dizer, isso você citou o marco do saneamento, mas é verdade também com a questão da autonomia do Banco Central, né, você teve que mantê-la. Você tem várias restrições que estão sendo impostas aí a contra-reformas. A médio prazo, você vai ver um país estável, né? Portanto, positivo para crescimento. Na verdade, gera mais estabilidade. Esse é o ponto É importante. isso. Isso é um ganho institucional importante no longo prazo, né? Quer dizer, o presidente Lula, quando começou o governo, ele dizia que ia fazer uma nova reforma trabalhista, vamos fazer uma nova reforma da Previdência, vamos mudar o marco regulatório de saneamento, essa autonomia do Banco Central é um problema, tá certo? E nada disso está acontecendo, tá certo? Saiu só o marco regulatório de saneamento e ainda assim a Câmara já votou um decreto legislativo desfazendo o decreto executivo do marco regulatório de saneamento e agora está no Senado. Então, acho que isso torna a economia brasileira, a sociedade brasileira, na verdade, mais institucionalmente mais madura. Eu acho que esse é um ganho super importante. Acho que, apesar de tudo, é um passo à frente. Tá certo? Como é que você está vendo aí, Padovani, a questão da inflação? Quer dizer, como é que vocês estão com o cenário aí de inflação no resto desse ano? Como é que você acha que vai ser a política monetária? Você já tem alguma ideia aí de como é que você acha que vai ter o comportamento da Selic aí nos próximos meses? Bom, vamos lá. A gente está, acho que como todo mundo, a gente está ficando mais otimista com a inflação por vários fatores, né? Primeiro, você teve uma superação de choques, né? Você vê lá preços de matérias-primas em queda no último ano, o preço do petróleo tinha batido $140, está operando aí 75, entre 70 e 80, então você teve uma desinflação global, o que nos ajuda. Tá? A reação dos bancos centrais no mundo ajuda a gente aqui, apesar de você ter menos crescimento no mundo, mas você tem queda de preços. Agora, mais recentemente, Zé, a gente viu dois movimentos importantes aí em abril e maio, que foi o primeiro deles foi a confirmação de uma super oferta agrícola, então preços agrícolas para baixo aqui no Brasil. Verdade que nos últimos dias tem mostrado alguma recuperação, mas de maneira geral, preços agrícolas ajudando a gente. E aí é uma mudança de patamar no câmbio. Eu sou até um pouco mais cético em relação ao câmbio, tá, mas não importa. O fato hoje é que o câmbio está lá em 4,80. E aí, quando você junta essa desinflação global com preços agrícolas, com dólar mais baixo, todo mundo começou a revisar para baixo as expectativas desse ano. As expectativas caíram para 23, quase 100 basis points. O pessoal estava na casa de 6, agora está na casa de 5, até abaixo de 5. E todo mundo, essa foi a novidade das últimas semanas, começando a jogar para baixo também em 2024. Quando a gente faz a gente usa aqui no banco, Zé, uma regra de Taylor, né, uma função reação do BC. Então, o que a gente está vendo? Aperto no crédito, jogando a economia para o potencial, de um jeito suave, e, ao mesmo tempo, os desvios de inflação diminuindo. Quando você faz essa conta, a gente acha que o Banco Central já deveria ter iniciado um processo de corte de juros agora, no segundo trimestre. Tá? Não aconteceu, assim, ele não deu sinais de que vai começar esse processo tão rápido. Cabeça nossa é que o Banco Central, na verdade, ele tem um medo hoje de se tornar uma agência capturada pelo governo. Então, imagina se nessa pressão de expansão fiscal, discussão de metas de inflação, de autonomia do Banco Central, mudança de diretoria do BC, nesse ambiente você vai lá e corta juros, a leitura que seria, olha, essa aqui é uma agência capturada, você lembrou do período Tobini? O período Tobini foi isso, meta de inflação era 4,5%, a gente operou no nível de 6 o tempo todo. Então, a leitura é que se esse Banco Central reage cortando juros nesse ambiente de pressão, a credibilidade da política monetária se reduz, portanto, você desancora as expectativas. Então, eu acho que o Banco Central está sendo resiliente a essa pressão, eu acho que é um bom teste, é um teste até bem-vindo para a autonomia do Banco Central, mostrando que realmente é um ganho da sociedade, o Congresso está apoiando essa autonomia, a gente está pagando um prêmio, um custo adicional para mostrar que existe, de fato, autonomia na política monetária, mas o que eu acho que vai ser o final dessa história, Zé, é uma inflação indo para 3 no ano que vem, e um espaço maior para corte de juros. Então vai ser curioso que o governo tem pressionado, tem se queixado, tem liderado esse debate público sobre corte de juros, mas é ele que vai se beneficiar lá na frente com essa postura do Banco Central. Então, eu diria, para te responder, que a gente está otimista com dinâmica inflacionária pela postura do BC, e a gente continua achando que o BC
ele em algum momento à frente vai cortar a taxa de juros. A gente acha que ainda estamos com o cenário de agosto na cabeça, tá? Quer dizer, na verdade, a gente tem um cenário parecido. Não está muito diferente, não. Não sei se vai ser agosto. Na verdade, eu acho que o comunicado aí da última reunião do Copom, acho que na minha avaliação, pelo menos, o que ele diz basicamente é o seguinte: olha aqui, ó, agora é constante e para baixo, tá certo? Essa é a trajetória que você deve esperar. Quando vai começar a cair, não sei. Pode ser agosto, pode ser setembro, a gente está com setembro, mas pode ser agosto. Eu não vejo nenhuma razão para não ser agosto. Eu acho que para ser agosto as expectativas têm que convergir mais rapidamente para a meta. De resto, quer dizer, eu acho que se convergir, eu acho que pode ser sim agosto sem problema. Mas eu acho que um ponto que eu acho que é importante, quer dizer, é como que o BC tem conduzido os investidores na direção correta. Eu acho que esse é um ponto super importante. Agora, você mencionou aí, Padovani, umas 2 vezes a questão do crédito. Como é que vocês estão vendo a questão do crédito, vocês aí no banco? Tá, a gente está... A primeira coisa, Zé, o estresse financeiro do lado das famílias continua, né? Você pega o endividamento como percentual da renda, né, dados do Banco Central, ainda está no nível mais alto nos últimos 15, 16 anos. Você vê o comprometimento de renda ainda muito pressionado, mas a impressão que dá é que, ainda que você esteja em níveis elevados, parou de piorar. Então, tem uma certa estabilidade e um pequeno movimento de queda. Quando a gente usa os nossos modelos aqui para projetar inadimplência pessoa física, a gente acha que você pode subir um pouquinho mais. Se não me engano, o último dado do Banco Central aí de abril é uma inadimplência pessoa física, olhando só a parte de recursos livres, em 6,2. A gente acha que isso pode ir para um 6,3, 6,4, fica parado nesse nível e depois começa uma longa trajetória de queda. A gente está antevendo esse ciclo aqui no banco e a gente está otimista e a gente está voltando para o mercado com um pouco mais de agressividade agora. Então, o banco está aumentando as concessões, as ofertas para a pessoa física, e é curioso, Zé, porque essa é uma decisão estratégica do Banco BV que reflete exatamente a confiança na autoridade monetária. Já que o Banco Central está sendo duro, então isso significa 2 coisas. Que, primeiro, a inflação vai cair, e isso é uma variável central para analisar a inadimplência para a gente. Então, a gente está confiante que a inadimplência vai cair. Segunda coisa, que vai cair a taxa de juros com mais rapidez lá na frente, porque ele está reconquistando a reputação, e, portanto, esse é o momento ideal de fazer carteira com bons spreads, com uma boa precificação. Por isso que a gente está voltando para o mercado. Então, é curioso como a condução responsável de política monetária favorece a oferta de crédito. Então, do ponto de vista de pessoa física, Zé, a gente eu diria que passamos um primeiro semestre cautelosos, não pessimistas, e agora o momento é de voltar para esse mercado com mais intensidade. A gente aqui no banco é líder no mercado de financiamento de carros usados, estamos voltando para esse mercado com bastante confiança. Do ponto de vista das empresas, é um outro mundo, né? Porque enquanto a pessoa física estava sofrendo lá no ciclo em 21 e 22, os bancos retraíram a concessão e todo mundo foi para empresa, PJ. E aí as empresas que estavam com margens favoráveis, porque repassando custos, né, até por isso a inflação subiu, a super oferta de linhas, porque não eram só linhas bancárias, eram linhas do mercado de capitais também, mercado de capitais voando no Brasil. Isso tudo deixou a situação financeira das empresas muito tranquilas. Como a gente começou a ver agora uma desaceleração global, o impacto do aperto monetário também desacelerando aqui o crescimento econômico, a gente falou, olha, provavelmente a margem financeira das empresas vai piorar, o risco aumenta, portanto, com juros ao tomador final mais elevados, o mercado de crédito de pessoa jurídica deve esfriar um pouco em 23, um pouco na contramão de pessoa física. Aí teve esse evento de crédito das americanas, teve confusões aí com outras empresas, com Light, isso acabou acelerando esse processo de aumento de juros ao tomador final. Os spreads aumentaram mais rapidamente, portanto, eu acho que ainda esse é um mercado que está se ajustando, mas a gente aqui no banco, Zé, também não está preocupado com isso. Quer dizer, a gente acha que isso é uma normalização da inadimplência mais do que uma crise. Por que isso? Porque a gente aprende, né, aprendeu ao longo da história que crise de crédito vem com crise econômica. O Brasil fez reformas de 2016 a 2021, isso consolidou o ambiente mais favorável de crescimento, portanto, reduz a vulnerabilidade para crise de crédito. Então, é curioso também que
o Banco Central ele nos anima a voltar a dar crédito e, ao mesmo tempo, as reformas dos últimos anos nos anima a manter aí uma carteira para as empresas, mesmo nesse momento de correção de preço. Então, eu diria que não é assim, é um momento do ciclo desfavorável, mas a gente está bem animado aqui no banco, tá, Zé? Realmente você tem toda a razão, Gu, que politicamente quem vai mais ganhar com essa atitude do Banco Central vai ser o governo, né? Quer dizer, vai ser o presidente Lula. Na hora que a inflação vai ceder, não tem a menor dúvida disso, já começou a ceder, na verdade, e quem vai ganhar lá no final olha como a inflação está baixa e tal, não tem a menor dúvida disso. Mas é assim mesmo, tá certo? Quer dizer, apesar, mas tudo bem, tá certo. Politicamente é outro cenário. Não, agora, a gente tem que falar que o Roberto Campos Neto está fazendo campanha para o Lula em 2026, né? Exatamente, porra. O pessoal fala que ele é bolsonarista. É isso mesmo, tá certo? Acho que é bem interessante. Mas, quer dizer, faz parte da vida, cara. Essa é a coisa institucional, é assim. Por isso que você fica mais estável quando as instituições funcionam direito, né? Quer dizer, esse é um ponto que eu acho super importante. Agora, o Padevone, existe uma certa receio em relação à questão fiscal, né? Quer dizer, a gente tem uma situação fiscal bastante, eu diria, no limite, né? Pelo menos do nosso ponto de vista aqui, quer dizer, esse arcabouço fiscal, a gente fez as contas aqui, pelo menos nas nossas contas, é muito difícil você cumprir aquelas metas de arcabouço fiscal, a dívida não deve parar de crescer, tá certo? Como é que vocês estão vendo isso aí? Quer dizer, aqui no nosso cenário, quer dizer, aqui, na melhor das hipóteses, você tem uma estabilização da dívida, da relação dívida-PIB em torno de 94%, 95%, que não é sustentável para um país emergente. Como é que vocês estão vendo esse processo? Não, eu compartilho com a tua preocupação, Zé. Eu vou até aproveitar essa live aqui e fazer um desabafo, porque a coisa que eu mais vejo entre nós, economistas, é a seguinte análise. Olha, o arcabouço fiscal, ele impediu o pior, né? Mas, para mim, isso não tem o menor sentido, porque a dívida continua subindo. Então, você poderia falar assim, a dívida ia subir mais rápido, agora vai subir menos rápido, mas está subindo. Então, eu não consigo entender um certo otimismo nas análises quando você olha a questão das contas públicas no Brasil. Assim, aí eu estou junto com uma maior parte dos economistas, a gente aqui também no banco, não vê o ciclo econômico como sendo suficiente para gerar arrecadação e fazer com que o banco que o governo alcance as metas de primário. Então não é ciclo econômico. Então tem que ter algo mais. Aí você tem três possibilidades. Você tem a possibilidade de achar furos no sistema tributário atual. Você tem a possibilidade de a justiça te ajudar com discussões aí de passivos, com pendências judiciais. E tem a terceira fonte de renda, que é a renúncia fiscal. A gente acha que, politicamente, essas três alternativas vão ser muito complicadas, né? Taxar a plataforma eletrônica já foi difícil, decisões judiciais não são antecipáveis, né? E você pode ter perdas, como pode ser o caso agora. A renúncia fiscal é um problemaço, o governo está aumentando a renúncia fiscal, né, com a história dos automóveis. Então, assim... Não, isso é muito curioso. Você está aprovando um arcabouço fiscal que é baseado em redução das renúncias fiscais e está aumentando a renúncia fiscal pelo outro lado. O discurso não convenceu o próprio governo. Então, eu acho assim, eu acho que não é o ciclo e não acho que a gente vai ter um espaço para carga. Aí sobra, Zé... Está caindo aqui, acho que estou com a orelha muito pequena. Sobra a história da reforma tributária, né? O Bernardo Api tem dito, eu estive lá conversando com ele, que não, a gente vai pegar a carga tributária atual e transformar essa carga numa alíquota de IBS, vai ser uma reforma neutra. Eu acho estranha essa conversa. Se o governo está precisando de receita, eu acho que ele vai usar a reforma tributária como uma oportunidade para aumentar a carga. Só que se ele sinaliza isso, se as pessoas percebem isso, a própria tramitação da reforma se complica. Então, eu tenho um viés super pessimista com relação à reforma tributária. Eu acho que alguma coisa sai, imposto federal, o IVA federal, né, o IBS federal acho que sai, discussão sobre imposto sobre renda avança. Agora, discussão de ICMS,
eu acho que vai ser um show de horror. Então, quando eu olho assim, o governo já garantiu despesa, né? Vai crescer pelo menos 0,6 real nos próximos anos. É. E eu tenho um montão de dúvidas do lado da receita. Eu e todo mundo, a gente não está vendo como é que se alcança primário. E aí o ponto central, mesmo que você alcançasse um superávit primário em 2026 de 1%, ainda assim não seria, na minha opinião, suficiente para estabilizar a dívida. Então, eu acho que a gente está fingindo que não tem um problema, mas esse problema, algum momento vai aparecer e ele vai se transformar em juros neutros mais elevados no Brasil, eventualmente inflação mais alta e menos crescimento econômico. Então, parece que esse equilíbrio fiscal não ajuda muito a gente, e aí seria um contraponto às reformas do período 16-21, que o Brasil se tornou mais robusto e, portanto, agora consegue entregar mais, ficar mais resistente a choques, mas, por outro lado, acho que a médio prazo a gente está se fragilizando por conta da questão fiscal. Isso é interessante mesmo, porque, na verdade, o que está acontecendo agora, na minha avaliação, é que esse arcabouço fiscal aí, o que ele fez é isso que você falou, foi adiar o problema, né? Quer dizer, você não resolveu o problema, a dívida vai continuar aumentando, você fez foi adiar. Eu tive numa audiência pública no Senado essa semana sobre o arcabouço fiscal, exatamente sobre o arcabouço fiscal, o senador lá me perguntou, mas o mercado está super otimista. Eu falei, claro, cara, a expectativa era de explodir em 1 ano, agora vai explodir em 4, vamos ganhar dinheiro até chegar lá, tá certo? É mais ou menos isso, o investidor vai comprar títulos públicos brasileiros para render no 13,75% ao ano, até que ele olhe e fale, opa, chegou no momento em que está na hora de sair. Então, é mais ou menos isso que está acontecendo. Então, isso dá uma sensação de bem-estar, porque todo mundo está ganhando dinheiro, então você tem uma sensação de bem-estar. Mas tem alguém perdendo. Quem está perdendo? O país, pô. Tá certo? O governo brasileiro está perdendo, porque está pagando uma taxa de juros muito alta. O país está perdendo porque está transferindo renda para rentista, tá certo? Esse eu acho que é o ponto importante. Mas. Ô Zé, deixa eu fazer outro desabafo aqui, porque eu tô absolutamente preocupado com a questão fiscal, tá? Assim, eu não entendo por que o mercado. Aí vem, nesse momento, vem a Standard Poor's e sinaliza a melhoria de rating. Aí todo mundo fala, tá vendo? Aqui, nossa regra fiscal funcionou. Só que o que a Standard Poor's fez, assim, ela desde 2016 não reconhece absolutamente nenhum avanço no país. Agora, e o mercado já antecipando, né? O nosso CDS, por exemplo, operando lá na casa dos 250, o mercado já precificou há muito tempo uma melhoria de rating no Brasil. Estava atrasada, né, em relação às outras. Só que ela decidiu tirar o atraso justamente agora. E aí reforça o discurso de que, tá vendo, estamos no caminho certo na gestão fiscal, que eu acho que não é a leitura correta. Mas isso é só um desabafo aí. Não, eu concordo com você. Na verdade, isso força o Banco Central a fazer uma taxa de juros mais alta e manter a taxa de juros alta durante mais tempo, porque para você controlar a inflação, você precisa controlar a demanda. Certo? E se você tem uma política fiscal muito expansionista, a política monetária tem que ser muito contracionista para compensar essa política fiscal muito expansionista. Esse é o ponto importante, tá certo? Agora, você começou a falar aí sobre essa questão da reforma tributária, eu também estou muito preocupado com a reforma tributária. Na verdade, eu estou preocupado nem tanto com a implementação, eu acho que alguma coisa vai sair, não sei, não exatamente o que o API gostaria, mas não com o nível de reforma que o API gostaria, mas acho que na direção do que o API gostaria, acho que vai sair. Mas o que me preocupa, o Padrão, que está me deixando muito preocupado, é o seguinte: na verdade, nós vamos ter um aumento de carga tributária para serviço, uma diminuição de carga tributária para indústria, tá certo? Vai ter que ter. Porque se uma das razões da reforma tributária é diminuir a carga tributária da indústria, você tem que arranjar o dinheiro em outro lugar. Se ela vai ser neutra, supondo que ela vai ser neutra, você vai ter que arranjar essa receita em outro lugar. E esse outro lugar vai ser o quê? Tem que ser agropecuária e serviço, tá certo? Agora acontece o seguinte, serviços é 70% do PIB, é 70% da cesta de consumo das pessoas. Você vai ter um efeito de mudança de preço relativo que é muito
negativo para o bem-estar das pessoas, porque as pessoas têm prazer em consumir serviços, tá certo? As pessoas não têm prazer em... Você não... você não tem prazer em comprar um carro novo, você tem prazer em usar o carro novo. Esse é o ponto importante, tá certo? E quer dizer, usar o carro novo é serviço, vai ficar mais caro usar o carro novo, porque o imposto sobre a utilização do carro novo vai aumentar, tá certo? Eu estou preocupado com essa questão, quer dizer, eu acho que se a gente pode ter uma sensação de queda de bem-estar muito importante aí com essa questão dessa mudança de preços relativos. Você acha que eu estou muito fora do normal aí? Não, não. Aliás, eu acho que eu e você estamos na mesma linha aí. Então, se você estiver fora do normal, eu também estou. Porque é o seguinte, eu vou complementar essa tua frase de dois jeitos. Essa piora do bem-estar que vai ser percebida com a reforma, ela só pode ser superada, Zé, em momentos de crise, quando a coisa explodiu. Então, você pega lá na crise de 2015, 2016, desemprego lá nas alturas, empresas quebrando, naquele ambiente de convulsão econômica, tensão social, você fala, cara, esse tema da piora do bem-estar já está colocado, então qualquer coisa é melhor do que isso. Então você fala assim, vou fazer a reforma mesmo assim, porque já está ruim, e a reforma me dá uma possibilidade de a gente crescer mais, né? O cálculo lá do pessoal da LCA, do AP, de que você possa crescer a cada ano 1 ponto percentual a mais de PIB. Então, no momento de crise, você topa essa reforma. Não estamos em crise, né? A gente já deixou a recessão de 2014, 2020 para trás, a renda está voando, as pessoas nesse ambiente ficam menos tolerantes à perda de bem-estar. Então, o primeiro ponto que você falou é perfeito, e eu completo o seguinte: não há um ambiente de convulsão social que sustente a tese de que essa reforma vai ser aprovada a toque de caixa. Pode até ser aprovada, mas que vai ser difícil, vai. O outro ponto que eu complementaria é o seguinte: isso é a questão da distribuição de custos na sociedade, quem ganha, quem perde, que é o teu ponto. Tem um outro ponto que é a discussão federativa. Eu continuo achando estranho que os prefeitos abram mão do ISS, e alguns estados abdiquem aí da história, né? A gente está vendo a reação agora da administração dos impostos em prol de um objetivo nacional, que é bacana. E aí o que você vê? Todo mundo apoia a reforma, né? Mas aí você fala, desde que não aumente a minha carga, desde que eu não perca meu imposto. Então, eu falo, como é que vai ser o desenho político para acomodar interesses tão divergentes num ambiente que as pessoas não estão muito afim de perder bem-estar? Então, eu acho que vai ser ruidoso esse processo, tá? Na verdade, quer dizer, a declaração do Caiado dessa semana mostrou isso muito claramente. Vamos judicializar. Se Goiás perder, e vai perder, é óbvio, tá certo? Esse é um ponto importante. A gente tem conversado com alguns prefeitos de capital aqui, tá certo? E todos, sem exceção, não, quer dizer, são contra, quer dizer, tem resistência a perder o controle sobre o ISS, tá certo? Então, acho que esse é um ponto super importante. Vai conseguir fazer a reforma? Acho que alguma coisa vai sair, mas eu concordo com você, tem uma resistência enorme aí que ainda vai aparecer e que está começando a aparecer agora, na verdade, quando a reforma foi, quer dizer, o texto foi disponibilizado ontem aí pelo relator lá, Aguinaldo Ribeiro, tá certo? Eu acho que esse é um ponto importante. Vamos ver como é que caminha, né? Quer dizer, agora, Padovani, vamos falar um pouquinho sobre o cenário internacional. Como é que você está vendo o cenário internacional? Você já falou um pouco no começo, mas você acha que vamos ter... Quer dizer, eu me lembro que lá quando começou a questão inflacionária nos Estados Unidos, na Europa e tal, que a inflação bateu lá em 9%. Esse negócio que você falou, as pessoas nos Estados Unidos, no mundo desenvolvido, estão começando a entender o que é inflação, não sabiam o que era inflação. A inflação bateu lá em 9%, ninguém fala, não, mas não tem problema, a gente resolve isso aí com uma taxa de juros de 3%, 4%. Eu falava, pô, tá brincando. Isso não existe, tá certo? Realmente é fora de propósito. Como é que você está vendo isso para a política monetária americana, por exemplo? Como é que você está? Você tem uma ideia assim de fim de ciclo, até onde vai? Porque
Nós vamos estar num processo curioso, né? O Brasil vai estar reduzindo juros, vai ser o único país que está reduzindo juros, e o resto do mundo vai continuar aumentando taxa de juros, tá certo? A gente vai estar diminuindo o diferencial de juros entre o Brasil e o resto do mundo, inclusive Estados Unidos, né? Uma coisa é você ter um diferencial de 8 pontos porcentagem, outra coisa é ter um diferencial de 5, tá certo? Que é mais ou menos a tendência que a gente vai estar caminhando. Como é que você vê essa mudança? Como é que você acha que vai acontecer? Eu tenho um mal-estar, Zé. Eu me sinto um pouco deslocado dos debates em 3 aspectos, né? O primeiro é dinâmica fiscal no Brasil, o segundo, reforma tributária, e o terceiro, essa história de inflação global. Tá? Eu estou vendo isso com ceticismo há muito tempo. E aí eu me lembro que eu saí de férias no Réveillon, quando eu voltei, eu tenho um amigo que eu respeito muito, economista de um banco gringo aqui, que ele falou: não, Padovani, você está muito pessimista, essa questão da inflação global acabou, isso não é mais tema. Isso em janeiro. Tá bom, né? Quem sabe? Aí o que aconteceu na sequência é que os preços de matérias-primas superaram os choques de 2021. E aí a inflação caiu. A inflação dos Estados Unidos bateu 9, último dado 4,1. 5,5. Sim, resolveu, pá, maravilha. Tá certo? Então acabou. Tal. O que a turma tá vendo agora, que eu e você cansamos de ver no Brasil? Que jogar a inflação de 4 para 2 vai ser uma pancadaria. E outro dia um amigo meu citou isso. Ele falou: olha, Padovani, vai ser divertido, vai ser a primeira vez que eu vou ver você jogando a inflação para a meta com uma economia, com as economias a pleno emprego. É. Tá certo? Então, tudo bem, você pode discutir, você está tendo uma mudança na curva de Phillips, mas assim, vai ser uma novidade. Então, eu sou da turma mais cética. Não cética no sentido de que a inflação não vai cair. Eu acho que a inflação mundial vai cair. Só que eu acho que ela vai cair a um custo econômico mais alto que o mercado imagina. E isso se traduz como o Fed, semana passada, começou a falar de novo, mais 2 altas. Então, a gente está falando aí de 5,50, 5,75, acho que faz sentido. A gente tinha lá no começo desse debate, no ano passado, uma ideia de que era 5,5, 6. Eu acho que é para aí que vai. A mesma história na Europa. O Banco Central inglês é um outro universo, né? Sentindo aí os efeitos do Brexit, mas apanhando também nesse tema. Então, o que a gente está vendo é um aperto monetário maior e mais prolongado. Isso, na nossa cabeça, implica um custo de crédito e custo de crescimento mais elevados e, portanto, a gente acha que a gente vai entrar agora, Zé, numa fase de más notícias. Por quê? A economia saiu da pandemia voando em 21, 22, agora estamos naquela inflexão, e nessa inflexão, você sabe melhor que eu, a gente tem lá indicadores bons e ruins. O que a gente vai começar a ver agora é indicadores globais consistentemente ruins. Isso, o mercado financeiro é binário, ele vai falar: opa, recessão global. Então a gente está vendo com preocupação. E aí, só para fazer 2 pontos também, que eu estou. Talvez seja outro ponto meu de desconforto. Com desaceleração global, aumento do risco internacional e diferencial de juros estreitando, eu não estou conseguindo ver esse dólar indo para 4,50, mas estou voz isolada, porque está indo. Então, eu só acho estranho, quando a gente modela câmbio nos últimos 20 anos no Brasil, a gente vê que o diferencial de juros é uma variável importante. E o que a gente vai ver, assim, bancos centrais no mundo subindo juros e a gente cortando juros, que é o que você falou. Num ambiente de preço de commodities para baixo ou de lado, com risco global aumentando e tensão ou incerteza fiscal no Brasil. Essa conta não fecha para mim com câmbio a 4,50, 4. Para mim, a conta nossa aqui é acima de 5. Então, Padô, mas o ponto é o seguinte, quer dizer, o dólar desvalorizou muito no mercado internacional, né? Quer dizer, esse mês já desvalorizou quase 5%. Então, na verdade, quer dizer, o real meio que está acompanhando a desvalorização do dólar. O ponto é o seguinte, quer dizer, provavelmente, na minha avaliação, o Fed vai ter que aumentar juros. Eu acho que ele não vai parar antes de 6. Acho muito pouco provável. Afinal de contas, é o seguinte: a taxa de inflação está em 5,5%, né? E a taxa de juros está em 5 a 5,25, ou seja, você está com taxa de juros real zero. Taxa de juros real zero não vai levar a inflação para a meta, pô. Tá certo? Para levar a inflação da meta, você precisa de taxa de juros real positiva. Tá certo? Isso significa algo acima de 5,5. E aí, quer dizer, isso que eu estava falando, o diferencial de juros começa,
porque hoje não é um problema. Mas quando é que vai começar a ser um problema? Acho que essa é uma questão que daqui a pouco a gente vai estar aqui falando sobre o diferencial de juros entre o Brasil e o resto do mundo. Tá certo? Então, acho que esse é um ponto importante, acho que é uma coisa que faz todo sentido do mundo. Para encerrar, só para... até onde você acha que vai a queda de juros no Brasil? Qual é o limite inferior na sua cabeça? A cabeça nossa, o juro real hoje no Brasil, o juro real neutro, é 5%. A gente ainda está com uma inflação de 4%. Eu ainda também, outro tema, Zé, que eu estou desconfortável. Eu não me convenci que esse governo comprou a tese de que uma meta de inflação de 3 está ok. Tá? Eu acho que vai ter um debate aí. Vamos ver semana que vem. Mas não importa. A gente está com uma inflação de 4, juro real de 5, então a cabeça nossa é que o juro neutro nominal no Brasil é 9. Eu acho que a tendência é reduzir aí, portanto, quase 400, 500 basis points ao longo dos próximos meses. Tá? Então a gente está achando que o Banco Central está sendo duro e vai colher frutos, como a gente falou no começo, importantes em termos de queda de inflação e juros. Tá? A gente acha que busca aí lá na frente patamar de 9. A gente está com a taxa neutra entre 5 e 6, basicamente como você, tá certo? Mas eu acho que seria uma burrice, para ser delicado, mudar a meta nesse momento, tá certo? Porque o pior já passou. Entendeu? A parte mais difícil já passou. Mudar a meta nesse momento é correr um risco totalmente desnecessário, uma maluquice, tá certo? Na minha cabeça. Mas, tá certo? A gente nunca sabe como é que essas pessoas vão reagir. Padovani, muito obrigado. Prazer enorme ter você aqui conosco. Muito obrigado pela sua presença novamente. E vamos fazer outras vezes. Muito obrigado mesmo. E vem passar frio em São Paulo, não fica nesse calor gostoso do Rio, não. Vou passar frio em São Paulo, certamente, tá certo? Vamos marcar um jantar aí. Tá bom. Um abraço. Você sabe o que é uma plataforma de investimentos e qual a diferença dela para um banco tradicional na hora de investir? Assista ao Genial Responde desta semana. Explico tudo por lá.